Agora nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma página preparando para o nosso encontro. Sabendo nós que ao adentrarmos nesta casa de Jesus, nós já estamos sendo tratados. Então, é tão importante que a gente preste atenção na leitura, na palestra, na prece, porque ela está nos atendendo naquilo que a gente precisa. Então, vamos lá. Tempo de confiança. É uma passagem que Jesus disse, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25, que diz assim: onde está a vossa fé? E Emmanuel vem nos esclarecendo, explicando essa frase de Jesus, dizendo assim: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Surge a ocasião no tempo que lhe é próprio. Plantio e colheita, hora adequada. Ninguém, situações, se conjuga a mostrar amizade nos momentos realmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Uma parte muito oportuna de Emmanuel, porque quase que está falando para as nossas épocas atuais, o momento que nós estamos vivendo. Então, vamos ter confiança e vamos desenvolver a nossa fé. Então, dessa maneira, nós vamos passar para a nossa prece. Tão importante. A prece é um momento de conexão nossa com o Pai. São pequenos minutos onde o nosso coração tem que falar mais alto que a razão. É um momento em que nós nos conectamos com Deus e, num primeiro momento, agradecemos a vida de estarmos aqui neste momento, rogando ao Pai que nos dê força, nos dê coragem, firme, sem dúvida, seu amor. Então, Deus, no nosso caminho, nos dando os ensinamentos, nós agradecemos de coração esta oportunidade, deste momento, nesta hora, neste dia, pela assistência que estamos recebendo. E assim, Pai, nós oramos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Se conosco, Deus, se conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, depois dessa conexão, nós estamos preparados para ouvir o André Castro, que irá nos falar sobre a fé raciocinada. André. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui de novo falando com vocês. Hoje, especialmente porque tem 2 filhos meus aqui, a Maíra e o Pedro, que vieram me dar força aqui. Vamos lá, então. Vamos falar hoje sobre a fé raciocinada, né? E para a gente começar essa conversa, a gente vai falar de uma história que Jesus contou. Uma história que é conhecida como a parábola do amigo inoportuno. E Jesus contou essa história, essa parábola, num momento muito importante assim, do Evangelho. Que foi um dia que ele estava orando, ele estava concentrado, e os apóstolos chegaram perto dele, viram que ele estava de olhos fechados, concentrado, orando. E aí um dos apóstolos pediu a ele, né? Senhor, nos ensina a orar. E aí foi aí que ele ensinou o Pai Nosso, que é conhecido como a prece dominical, né? Essa prece que ele fez agora no início, que todo mundo conhece, foi Jesus que nos ensinou. Então, ele deu para os apóstolos um modelo, um exemplo de uma prece, como deveríamos orar a Deus, né? Louvando a Deus, pedindo a Ele, né, força e agradecendo, né? E virou para a gente uma prece, a prece principal, digamos assim, para todos aqueles que são cristãos. E logo após ele ter falado o Pai Nosso, ele ter ensinado a orar o Pai Nosso, ele então contou essa história do amigo inoportuno, que aí eu vou ler para vocês e a gente conversa sobre elas. Então Jesus falou assim: qualquer de vós que tenha um amigo e vá procurá-lo à meia-noite lhe diga: empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada. Eu e meus filhos estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Mas, se perseverar e bater, se aquele que está de fora insistir, embora ele não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Então, essa história, como muitas histórias de Jesus, elas às vezes parecem estranhas, se a gente não entende o contexto histórico e cultural na qual a história foi contada. Então, Jesus está falando assim: se você tiver um amigo que apareça na sua casa meia-noite para te pedir 3 pães emprestados, ele falou assim: poxa, quem é que faz isso, né? Quem é que vem na sua casa meia-noite para pedir 3 pães? A gente já imagina aquele pãozinho francês, que é o que a gente come aqui no Brasil, né? Ninguém faz isso, né? Quem é que vai fazer isso? Mas naquele contexto, ou seja, lá no Oriente, lá onde Jesus estava há 2000 anos, e ainda hoje, é muito forte a cultura do acolhimento, ou seja, de você acolher uma pessoa na sua casa. Ainda mais naquela época, numa época em que a maioria das pessoas viajava a pé, né? Você tinha aquela região, uma região desértica, então você não encontrava no meio do caminho, você ia para outra cidade e andar 10, 15, 20 quilômetros,
às vezes ia passar o dia todo andando. E nesse caso, por exemplo, o amigo apareceu na casa dele, né, à meia-noite. Então, se ele mesmo falou, está vindo de viagem. Provavelmente teve algum problema, alguma coisa na viagem para ele chegar àquela hora. Então, o amigo estava cansado e com fome. E naquela região é comum você acolher, principalmente as pessoas que eram da mesma, digamos, religião, do mesmo local onde você nasceu, né? Tanto é que Jesus ele viajava por aquelas cidades com os apóstolos, pregando, ensinando a Boa Nova, né? E ele não ficava em hotéis, né? Eles não tinham dinheiro, eles tinham uma pequena quantidade de dinheiro que Judas guardava, que era para emergência. Então eles iam nas cidades, por exemplo, chegava aqui no Paraná, né? Então chegavam lá os 12 mais Jesus. Aí Jesus já mandava uma dupla ir procurar um lugar para dormir e ia com os outros, dividia os outros, vai cada dois, vai para uma praça e vamos falar da Boa Nova. E aqueles dois que iam tentar de porta em porta pedir para acolher Jesus. E aí não era fácil, porque era Jesus e mais 12. Imagina, na sua casa você receber 13 homens, né? E aí você ia ter que dar comida, ia ter que ter lugar para dormir. Mas era o costume da época. Tanto é que eles conseguiam quase sempre. E você não receber uma pessoa na sua casa, mesmo que você nem conhecesse, mas que fosse, por exemplo, da sua tribo, né? Naquele contexto lá que Jesus vivia, Israel era dividido em 12 tribos. Então, ainda mais se a pessoa fosse da sua tribo e você não acolhesse, era uma ofensa. E você estava indo contra uma lei de Deus, né? Tem até uma passagem do Evangelho que é engraçada, assim, que eles chegam numa cidade, né, e Jesus manda dois ir buscar um lugar para dormir, vai pegar a Boa Nova, e mais tarde, algumas horas mais tarde, os dois retornam, não lembro quem eram os dois, mas eles estão muito, muito aborrecidos, porque não encontraram um lugar para dormir, né? E um deles fala para Jesus assim, Jesus, manda que caia uma chuva de meteoros sobre essa cidade aqui para destruir tudo. E Jesus ri, porque é uma coisa de criança, assim. Jesus falou assim, não vamos fazer isso, né? Se não nos acolher, a gente acampa aqui na natureza. Então, para vocês verem, o tanto que ficou chateado por não ter sido acolhido. Então, com essa história aqui, Jesus está falando assim, ó, se você for na casa de um amigo à meia-noite pedir pão, né, e pão naquela época era como um talher, né, porque o povo do Oriente ele come com as mãos, e eles comem em forma coletiva, né? Uma vez eu fui convidado para comer com os amigos que moram lá no Oriente Médio. Então eles limparam uma mesa e despejaram uma panela de um mexidão mesmo, né? E me convidaram para comer e as pessoas comendo com as mãos. Então, a primeira reação que eu tive foi tipo, caramba, que estranho, né? Mas eu vi que eles iam se ofender se eu não comesse. Então, eu fui, lavei minhas mãos e comi. E aí eles me perguntaram, você achou gostoso? Eu falei, sim, muito gostoso. Eles, então, come mais. E ficaram, come mais, né? Parecia coisa de mãe, assim, que você tinha de comer, sabe? Então, para eles é muito importante isso, né? Digamos assim, compartilhar a comida e a casa. Então, quando eles comem assim, até para não contaminar a comida, e dependendo da comida, né, para não sujar as mãos, eles usam aquele pão que a gente chama de pão sírio, que é um disco de pão bem, bem fininho, e aí cada um pega um pão daquele, você parte, você usa como se fosse talher. Você faz assim na comida, você pode até pegar 2 pedaços e juntar assim para botar, e você vai comendo, você não fica botando a mão na comida, né? Então, quando a história que Jesus contou, né, quando essa pessoa, né, chega na sua casa pedindo 3 pães, é um pão daquele contexto, ou seja, ele tinha comida na casa dele, ele não tinha o talher, né? E também seria para ele uma desonra não ter o pão, né, oferecer para o amigo ali uma comida e não ter o pão. E Jesus está falando assim, se o amigo não te atender pela amizade, né, se a pessoa que está de fora vai insistir, o amigo vai acabar dando pão porque ele quer se ver livre, ele quer ir dormir. Aí o cara está lá, não, me ajuda aí, vai, me dá o pão, estou precisando. Então o cara vai ficar lá tocando a campainha, né? Uma hora você vai ceder, né? Então, entendido o contexto,
E aí eu vou ler o que Jesus falou depois. Então Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso, contou essa história, e aí em seguida ele falou assim, ó, portanto, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, ele está falando assim, peçam, porque vocês vão conseguir. E aí fala ainda, ó, qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez de um peixe, uma serpente, uma cobra? Ou se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará um bom espírito aos que lhe o pedirem. Então, o que ele está ensinando aqui, Jesus? Né? Para aquela época, a ideia de Deus não era como nós temos uma ideia hoje. Né? Um Deus amoroso, um Deus que é pai, que é mãe. Né? Mas era um Deus que era muito bravo, era vingativo, que se aborrecia por qualquer coisa. Tanto é que eles, naquela época, eles tinham muitas oferendas. Né? Lembra que Jesus, uma vez, ele entrou no templo e ele ficou bravo porque do lado de fora do templo tinha um monte de vendedores vendendo pombos, vendendo cabrito, vendendo animais que seriam animais para você sacrificar e colocar dentro do templo, que era uma maneira de você aplacar, digamos assim, a ira de Deus. Né? Uma forma também de você barganhar, de você negociar com Deus. Né? Tipo, vou te dar o carneiro aqui, Senhor, mas me ajuda lá no meu negócio que tem do mal. Né? Então, eles tinham essa cultura na época, né, de ver Deus não como um pai amoroso, mas um Deus que precisava ser, digamos assim, agradado, né? Porque senão ele podia ficar bravo e aí nós iríamos sofrer. Então, o que Jesus está falando é assim, se até vocês que são imperfeitos, né, dão coisas boas aos seus filhos quando eles pedem, Deus também, que é perfeito, que é amor, que é bondade infinita, né, vai dar boas coisas a vocês. Então, ele nessa história, ensinando a orar, e logo em seguida falando a história e falando isso, Jesus estava enaltecendo a misericórdia de Deus. O quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é misericordioso. E até como na mensagem que a Inês leu, a prece sempre é ouvida. Ela sempre encontra, quando feita, óbvio, quando feita com fé, né, quando feita do jeito certo, quando nós estamos concentrados, equilibrados, né, porque quando a gente está, até como até a mensagem fala, né, na hora do desespero, da dor, quem é que consegue se concentrar bem para fazer uma prece? Então, a gente precisa ter o hábito da oração no dia a dia, para que no momento desse desespero a gente consiga rapidamente sintonizar com Deus. Né? É o hábito é que nos faz alcançar esse estado que vai nos dar uma sintonia com o Pai e a gente pedir, nem que seja socorro. Socorro, eu preciso de ajuda. E a ajuda virá. Mas será que basta? Será que basta só a gente pedir? Ou a gente poderia interpretar essa história assim, se a gente ficar insistindo com Deus, será que ele escuta a gente? Se a gente ficar do lado de fora da porta tocando a campainha, rezando todo dia a mesma coisa. Eu quero ganhar na Mega Sena, quero ganhar na Mega Sena. Será que isso Deus vai se falar assim, ai meu Deus, vou me livrar desse cara e atender logo o pedido, né? Senão ele não vai parar de rezar. Será que vai ser assim que vai acontecer? E aí que entra o tema da nossa palestra, que é a fé raciocinada. Por que será que muitas vezes o que a gente pede a Deus não vem do jeito que a gente quer? Por que algumas preces nossas parece que não são atendidas? E aí o Espiritismo vem nos esclarecer muitas coisas. Vem nos mostrar o porquê que nós sofremos. Por que existe a dor? E por que muitas vezes a gente não consegue
sair de uma situação difícil. Então, a doutrina espírita nos fala o seguinte, que Deus, enquanto um pai, enquanto uma mãe, da mesma forma que nós, se um filho está nos pedindo uma coisa que vai prejudicar, mesmo que seja para livrar de uma dor, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, assim, um filho, né, que está chorando, implorando para não tomar uma vacina, porque ele morre de medo de agulha. Qual é o pai que vai atender esse pedido? Sabendo que não se vacinando, ele pode pegar uma doença que vai trazer muito mais dor e sofrimento, pode até levá-lo à morte. Então, Deus também é assim. Quando nós estamos pedindo uma coisa, e Deus que vê todo o contexto, não só dessa vida, mas das vidas pregressas que nós tivemos, porque nós temos várias encarnações, e aquilo que nós sofremos aqui foi o que nós plantamos no passado. Então, muitas vezes, Deus está vendo que aquele sofrimento que a gente está passando, ele é um sofrimento que vai ser benéfico para o nosso espírito. Da mesma forma que a dor momentânea, passageira da vacina, vai ser um sofrimento que vai trazer um benefício depois. Outro exemplo que a gente pode pegar é, por exemplo, o exemplo de um médico. Um médico que sabe que precisa fazer uma cirurgia no paciente. Essa cirurgia vai causar dor, vai causar um pós-operatório que vai ser doloroso, às vezes vai demorar 1, 2, 3 meses, mas que aquilo vai melhorar a saúde ou até manter a vida do paciente. Então, o médico, por pena, digamos assim, de causar aquele sofrimento, ele vai deixar de fazer cirurgia? Não. Porque como médico, ele já viu aquele caso dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, e ele sabe, se não fizer o tratamento, mesmo que doloroso, a consequência é pior depois. Pode ser o agravamento da doença, pode ser a morte. Então, por isso que, muitas vezes, quando nós pedimos, não vem da forma como a gente quer. Mas uma coisa é certa, Deus sempre atende quando nós pedimos coragem, quando nós pedimos fé, perseverança para enfrentar as dificuldades. Sempre que a gente pedir, e eu vou dar uma dica para vocês, pede para resolver o problema, mas aí também pede fé, coragem e perseverança para você continuar aguentando. Porque muitas vezes o problema que para a gente parece ser uma coisa impossível ou o fim do mundo, com um pouco mais de fé e de coragem, você olha com outros olhos. Você consegue uma força, uma energia para superar aquilo que você não sabia que nem que você possuía. Então, sempre você pede para resolver o problema que está te perturbando, mas você também pede e você coloca de uma maneira que você, assim, eu aceito a tua vontade. O próprio mestre ensinou isso no Pai Nosso. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, Deus sabe mais o que é melhor para a gente. Agora, uma outra coisa. Mesmo no caso, por exemplo, vamos colocar assim, insistência. Né? Vamos tentar analisar isso. Tem um caso na história do cristianismo, que é o caso da mãe do Santo Agostinho. Se eu não me engano, chama Mônica, que foi depois tornada uma santa, Santa Mônica. Né? O Santo Agostinho, ele foi uma pessoa muito, muito importante na Igreja Católica. Ele é considerado um dos pais da Igreja. Porque ele conseguiu interpretar os ensinamentos do Evangelho e explicar isso de uma maneira didática. E essa explicação ajudou muito a ferramenta do Espiritismo. A gente deve pegar uma história de Jesus e entender, quebrar em pedaços, entender melhor o que Jesus queria dizer. Né?
Então, o Santo Agostinho conseguiu fazer isso. Ele conseguiu escrever livros para a época que ajudaram as pessoas a entender. Mas o Santo Agostinho, durante muito tempo na vida dele, ele não seguiu Jesus. Ele tinha uma vida, digamos, muito boêmia. Ele gostava de festa, ele gostava de ter muitas namoradas, ele gostava de usufruir da vida, digamos assim, sem se preocupar em construir algo de bom. E a mãe dele era muito cristã. E a mãe dele se preocupava muito com o que iria acontecer com ele, né? Com a felicidade do filho, né? Porque ele vivia aquela vida e, como ela era mais experiente, uma pessoa mais equilibrada, sabia que aquilo traria consequências ruins para ele. Senão, ela não tinha o entendimento da outra vida, né? Hoje a gente sabe que se a gente não colhe o que plantou aqui, nessa própria vida, nas futuras a gente vai colher, né? Então, é um bom, digamos assim, uma boa atitude sempre plantar o bem, né? E como já diz o ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade, né? Então, a Santa Mônica, ela não conseguia disciplinar o filho, educá-lo, trazê-lo para o cristianismo. Então, ela ficou por mais de 20 anos orando diariamente, com muita fé. Ela é um exemplo no cristianismo de uma mulher com muita fé. Ela orou com muita fé durante mais de 20 anos, se não me engano, foram 28 anos, pedindo a Jesus que mudasse o Santo Agostinho, que trouxesse ele para o lado bom, digamos assim, né? Para o lado do equilíbrio, para o lado da responsabilidade. E um dia ela conseguiu. Acho que de tanto orar, e aí que eu falo para vocês, assim, não é que a gente vai ficar batendo na porta ali de Deus ou de Jesus, mas a oração ela tem um poder que a gente desconhece. Um dia a ciência da Terra vai conseguir ter aparelhos que vão conseguir medir o quão poderosa é a fé e a oração. Então, a fé e a oração elas têm um efeito que é prático, é um efeito que movimenta as leis da física, digamos assim. Apesar de que com os nossos sentidos materiais a gente não consegue enxergar. Mas a Santa Mônica, com a oração dela intercedendo durante 20 anos diariamente, ela teve muita persistência. E aquelas energias que ela movimentava com a oração atingiam o filho. E também faziam com que os bons espíritos ajudassem ela, tentando colocar o filho no caminho do bem. Então aí vem como aquela história, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a persistência. Não que a gente deve insistir nas orações para conseguir coisas materiais. A gente também pode pedir uma ajuda, né? Quando está apertado, quando a gente está sem grana, quando a gente está endividado, é lícito, é correto, digamos assim. A gente também orar e pedir, Deus, me dá uma ajuda. Né? Me ajuda a arrumar um emprego, melhorar de vida, arrumar um emprego melhor. Lembrando só que, pela lei de causa e consequência, pode ser que aquilo não venha da forma que a gente quer. Mas pedindo fé, coragem, perseverança, a gente vai sempre receber essas energias que vão nos dar força e impulso para ir atrás do que a gente quer, do que a gente precisa conquistar, digamos assim. Então, o Espiritismo nos traz esse entendimento, né, de que a gente precisa ter a fé, como Jesus ensinou, mas a gente precisa entender também os mecanismos que estão por trás. Que muitas das vezes a situação que nós estamos passando vão nos beneficiar. Por quê? Porque às vezes numa vida a gente desperdiçou muitos recursos. A gente, vamos supor, teve muito dinheiro e usou muito mal. Né? Ou teve muito amor, nasceu num lar muito acolhedor e a gente desperdiçou isso, a gente não soube retribuir esse amor. A gente causou dor, causou desespero nos outros, angústia. Então, muitas vezes a gente hoje está vivendo uma situação que é angustiosa, que é difícil, que é desafiadora, mas isso não tem como objetivo nos punir.
porque Deus, sendo um pai, sendo amoroso, ele não pune, ele educa, nos dando nova oportunidade de nascer na Terra, muitas vezes sem as facilidades que tivemos no passado, para que nós aprendamos a dar valor ao que é correto, ao que é bom, e a misericórdia do Pai também. Porque os recursos vêm de cima, mas os recursos vêm e, digamos assim, não vêm de graça, ou digamos assim, né? Eles vêm de algum lugar. Né? Não é uma fonte... Deus é uma fonte inesgotável de amor, de bondade, com certeza. Né? Mas as pessoas que trabalham cumprindo as leis de Deus e que estão ao nosso redor, se nós vemos, né? Que estão ali empenhadas, elas estão se sacrificando, digamos assim, elas estão empenhando mesmo horas e horas diárias de trabalho para que a gente esteja no caminho do bem. Então a gente precisa ser grato a isso, a gente precisa valorizar isso, saber que tem sempre pessoas trabalhando para que a gente tenha sucesso aqui na Terra, para que a gente vença, para que a gente não desista, para que a gente não fraqueje, não desanime. Então a gente precisa ter essa consciência e, demonstrando gratidão à misericórdia de Deus, a gente empenhar também o nosso esforço para que a gente, apoiado por isso tudo, a gente consiga ir para frente. Porque se a gente não quiser, aí nem Jesus na causa, né, como o pessoal fala. A gente precisa querer, a gente precisa esforçar, digamos assim, né, para que a gente aproveite tanta oportunidade que Deus nos dá, no campo material e no campo espiritual. Acho que era isso. Bom dia a todos. É sempre uma alegria nós estarmos reunidos aqui no Gasto, em nome de Jesus. E eu hoje, particularmente, estou muito feliz pelo que o André falou. O André falou sobre gratidão. Nesse momento em que a gente vive tantos momentos difíceis, é importante nós nos dirigirmos a Deus com um sentimento de gratidão. Porque nós estamos aqui vivos, vendo, ouvindo, sentindo. E quantos irmãos não têm essa bênção? Quantos irmãos sofrem a doença, a necessidade, perseguições, todo tipo de dificuldade, não é mesmo? Então, vamos refletir sobre isso nesse momento. Vamos nos posicionar de joelhos diante de Jesus. Imaginar uma luz que vem de suas mãos, nos envolvendo amorosamente, entrando em cada célula do nosso corpo, em nosso coração, no nosso íntimo, limpando e aliviando as nossas dores, as nossas dificuldades. E que nós recebamos esse amor de Jesus em forma de gratidão. Que Jesus nos ampare, que Ele nos conduza, que proteja a nossa família, nossas vidas, que serene as nossas dores e que nós possamos andar em sua direção, sem revoltas, com amor, lembrando sempre as palavras do seu Evangelho, tendo uma atitude grata diante de toda a espiritualidade amiga que nunca nos desampare. E nos esqueçamos também da oração. Pedis e obtereis. E Jesus estará conosco em qualquer momento de nossas vidas, se assim o quisermos, se assim o permitir. Que Ele possa, então, ser o objetivo principal de nossas vidas, que nos auxilie, que norteie todas as nossas decisões, e que nos momentos de dúvida venha o seu amor nos envolver.
Jesus querido, esteja conosco, proteja-nos, fortalece a nossa alma para que sejamos fortes nos momentos de dúvidas e de sofrimentos. Ampara-nos e guia-nos nessa longa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e ao nosso